Mudando de assunto, dados do Ministério da Saúde mostram que a incidência de pressão alta cresceu entre os jovens de 18 a 24 anos. Em 2021, 3,8% da população desta faixa etária afirmava ter hipertensão arterial, número que aumentou para 5,6% em 2023. A gente vai conversar sobre esse assunto para entender as possíveis causas com o médico cardiologista Daniel Micali de Carvalho. Está conectado com a gente. Doutor, bom dia. Olá, muito bom dia. Então, doutor, Bom dia, Wilker. qual que é a sua avaliação sobre esse aumento aí da incidência de pressão alta entre pessoas tão jovens, de 18 a 24 anos, nos últimos tempos? O que pode estar provocando isso? Bom, eu vejo com bastante preocupação, né, já que a hipertensão ela é um problema de saúde pública bastante prevalente na sociedade de um modo geral, né? E quando começa a cometer pacientes mais jovens, o risco de trazer problemas e complicações a longo prazo se tornam bem maiores, né? E dessa maneira, me dá muita preocupação, né? Certo. E quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento desses números, para o desenvolvimento da hipertensão nessa faixa etária? Será que são os hábitos ruins, a alimentação associada à falta de exercício? O que a gente pode identificar como sendo causador? Não tenho dúvidas que estão associados a hábitos de vida, né? Então, sedentarismo, né, obesidade, né, que vem aumentando de maneira muito preocupante na infância, inclusive, né, obesidade, sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas também, entre jovens, né, de 18 anos, cigarro, são, são fatores de risco que podem e costumam trazer grandes prejuízos à saúde pública de modo geral, né, Wilker? Certamente. E tem como prevenir a hipertensão? Então, a prevenção se dá principalmente com os hábitos de vida. Então, procurar fazer uma atividade física, né? Pelo menos 3 vezes por semana, né? Mas o ideal seriam 120 minutos por semana, né? De atividade física. Procurar manter uma dieta mais balanceada, né? Hoje, o consumo de alimentos processados, industrializados, de modo geral, até pela facilidade com que se consegue esses alimentos, além do estilo de vida da vida moderna, muito corrido, as pessoas dificilmente conseguem desligar do trabalho com redes sociais, né, com esse acesso à informação extremamente fácil e célere, né? Então, reside, sem sombra de dúvidas, nos hábitos de vida, tá? Essa prevenção. Perfeito, doutor. Agora, para a gente entender, quais são os sintomas, os primeiros sinais que a hipertensão costuma apresentar? É uma doença silenciosa, muitos especialistas apontam isso, mas tem algum sinal ali, mesmo que sutil, que a gente precisa tomar cuidado e procurar a ajuda de um especialista? Pois é, esse é o grande problema da hipertensão arterial, né? Desde sempre, né? Ela costuma se dizer, né, que pressão alta não se sente, se mede. Então, é sempre necessário, né? Não precisa passar com um especialista necessariamente, mas com o clínico geral mesmo, da família, com que o paciente já está habituado, né? E fazer essa aferição da pressão arterial. A gente tem, né, com dados, a gente sabe que filhos de pais hipertensos possuem uma probabilidade de 60% de se tornarem hipertensos em algum momento da vida. E hábitos de vida associados a isso acabam desencadeando esse surgimento da doença em idades mais precoces, né, como que é o que vem ocorrendo. Aham. E existe uma relação direta entre o aumento do uso de dispositivos eletrônicos, como os smartphones, os computadores, e o aumento da hipertensão nessa faixa etária mais jovem? O senhor começou a falar sobre esse assunto e me causa uma certa curiosidade. Existem já estudos que associam as duas coisas ou não? Então, os estudos que temos, eles não associam diretamente o uso do dispositivo com o aumento da pressão alta. Mas a gente sabe que o uso de muitos dispositivos eletrônicos, ele vai fazer com que a pessoa fique sedentária, né? A pessoa não vai
utilizar a rede social e fazer uma corrida na esteira, como está mostrando aí, né? Ela vai deixar de jogar o futebol com os amigos para ficar na rede social. E vai optar pelo videogame ao invés de fazer uma academia, né? E por aí vai. Então é mais nesse sentido, né? De, de deixar de fazer alguma atividade, de deixar de se movimentar para ficar pela rede social. E outro aspecto importante é o prejuízo no sono que isso causa, né? A gente já tem bastante estudo mostrando que o uso de dispositivos eletrônicos em demasia, ele tem um prejuízo importantíssimo na qualidade do sono, o que vai levar invariavelmente ao aumento da pressão arterial, mesmo em pacientes jovens. Olha só, mais um motivo então para que a gente use com racionalidade esses dispositivos que hoje em dia são tão importantes, mas que a gente precisa ter alguns cuidados ali para não exagerar, né? E o que acontece se a pessoa tiver hipertensão, seja lá em qualquer idade, e ela não tratar? Então, o grande problema, Wilker, são as lesões em órgãos-alvo, né? Então, eles podem, num longo prazo, provocar problemas no coração, né? O principal problema se chama aterosclerose, né? Que é a obstrução das artérias e que podem levar a infarto agudo do miocárdio, a acidente vascular encefálico, né? O popularmente conhecido como derrame cerebral, né? Além de insuficiência renal, problemas oftalmológicos, podendo levar à cegueira e morte precoce, internações hospitalares recorrentes, se tornando um grande problema de saúde pública. Perfeito. Fico alerta então para você, especialmente jovens, esses números preocupam bastante. É fundamental tomar os cuidados de prevenção, é a prática do esporte, né? Exercícios físicos. Não foi dito aqui nada que você já não tenha ouvido falar por aí, né? É importante a gente se manter em movimento. Isso é cuidar também da nossa saúde. Doutor, obrigado. Um abraço para você. Até mais. Obrigado. Um ótimo dia. Tchau, tchau.